A partir de 1920, a economia da Amazônia entra em crise. Durante esse período, os pioneiros iniciam o êxodo para Manaus e Belém. Nas capitais, os judeus continuaram sendo vendedores ambulantes e mascates, mas com o tempo eles prosperaram e tornaram-se grandes lojistas e exportadores de produtos regionais e industriais. Quase todos os judeus da época, da minha infância, trabalhavam no interior, como regatão. Aquilo que os nossos fizeram no passado, eu vim fazer bem agora. Hoje, eu não compro produto, eu vendo produto. E os judeus daquela altura, para os nossos antepassados, eles compravam, eles eram compradores de produtos regionais, borracha. E eu sou vendedor de produto manufaturado. O mascate da era moderna. Isaac Benayon Sabah, meu pai, foi um grande judeu amazônida, neto de imigrantes marroquinos. Ele nasceu em Cametá em 1907 e em 1922 deslocou-se para Manaus, onde então começou o seu trabalho como empresário amazônida. Meu pai teve o merecimento, a zehut, de ter tido muitas carreiras de sucesso. Uma delas foi como professor universitário. Durante mais de 50 anos, ele lecionou na Universidade Federal do Amazonas, lecionou Direito, lecionou Economia. Posteriormente, criou uma matéria intitulada Introdução à Amazônia, uma matéria especialmente criada para que ele ensinasse tudo o que ele sabia sobre a Amazônia para os muitos alunos que teve. Nos anos 40, terminada a guerra, ele vendeu os negócios de borracha e aí se iniciou na indústria de distribuição de derivados de petróleo, fundando a firma IB Sabah, distribuidora de petróleo, no ano de 1948. Em 1952, ele conseguiu do governo brasileiro uma permissão para construir uma refinaria de petróleo em Manaus. Era um pensador profundo e sonhava em ver a Amazônia transformada no grande celeiro do mundo. Ele escreveu 107 trabalhos ao longo de toda a sua vida, mais de 50 anos de pesquisa apaixonada pela nossa região. As suas obras tinham como único tema a Amazônia, e um dos grandes desejos que ele teve, e que felizmente conseguiu realizar, era de recuperar o cemitério e a sepultura do seu avô, na cidade de Santarém, uma vez que ele queria fazê-lo em nome do seu pai. Meu pai era um homem de fé, que manteve as tradições do judaísmo. O Comitê Israelita do Amazonas ele foi fundado em 15 de junho de 1929. Beit Yaakov foi a primeira sinagoga que nós tivemos em Manaus. Depois foi comprado um prédio próprio na Praça da Saudade, que ficou até a fusão para essa sinagoga da agora. Mas no meio disso, nós tivemos, como sempre, entre os judeus, aquelas dissidências. Se fundou uma outra sinagoga chamada Rabi Meir, ou Ribi Meir, como eles chamavam, e funcionou ali na 7 de setembro. Em 1960, eles resolveram fundir as duas sinagogas. Então começou a enfraquecer, começou a ter problemas de minyan aqui, ali e tal, nas duas sinagogas. E em 62 foi inaugurado este templo, que levou o nome das duas sinagogas, Beit Yaakov, Rabi Meir. Aqui está sepultado Rabino Shalom Emanuel Muyal, em 1910. Nesta época, não havia ainda cemitério israelita organizado, e os sepultamentos eram feitos todos neste cemitério comunal da cidade, chamado Cemitério São João Batista. Então, a partir daí, a sua sepultura passou a ser objeto de peregrinações de pessoas da cidade de Manaus, não exatamente da comunidade judaica de Manaus, que acreditavam que o rabino operava milagres. Na realidade, a gente sabe que não é isso. Dentro do judaísmo não tem isso. E a história tinha se extrapolado o mundo todo conhecia essa história do rabino milagreiro, o santo judeu de Manaus. No governo Menachem Begin, em Israel, o vice-ministro de comunicações
deste governo, Eli Muyal, é sobrinho do Rabino Muyal. Ele escreveu tentando trasladar os restos mortais do seu tio para Israel. Ficou difícil para o Comitê Israelita do Amazonas nós atendermos a esse pedido, porque isso iria criar uma comoção social muito grande na cidade. É considerado um santo, quer dizer, para o povo da cidade, não é da comunidade judaica. Meu pai dizia sempre que nós tínhamos que estudar para ser gente. Como nós éramos pobres, meu pai dizia: o mundo marcha para aquele que mais souber. Então nós tínhamos que estudar, e muito, senão pau neles. Foi uma pessoa que ele morreu no dia que ele quis morrer. Ele estava casando uma neta. Aí chamou o Samuel e disse: meu filho, se eu não conseguir sobreviver o dia 22, você está autorizado, como bom judeu, ele disse, você está autorizado a fazer uma festa, dançarem, pularem, fazerem o que quiserem, porque é sua única filha mulher. Então você vai fazer isso. Então ele estava muito doente, muito. Todo dia ele dizia para mim: minha filha, que dia é hoje? Eu dizia: dia tal. Que dia é hoje? Todo dia me perguntava, eu tal. Quando foi no dia do casamento da nora, ele virou-se para mim e disse: você não vai se vestir para o casamento? Falei: não, papai, eu não vou. Falou: vai sim, vai já se vestir e vá. E tem um detalhe: você vai trazer a nora vestida de noiva aqui em casa. Olha só, o velho era esperto. Que é para eu poder abençoá-la. Quando eu voltei, eu trouxe a nora e o Wilco. Aí ele disse: agora sim, agora eu estou sabendo que estão casados. Abençoou e disse: eu não permito que ninguém participe da minha morte para vocês, porque vocês estão casando, felizes, vão para a lua de mel e me esqueçam. Meu filho vai rezar por mim. E assim foi. Ele morreu no dia que quis. Aí, quando nós voltamos do casamento, ele disse: pronto, agora eu quero descansar. E ele morreu. Ele mesmo fechou os olhos dele, botou a mão aqui, traque. Como meu pai sempre dizia, sigam o judaísmo com fé, esperança, amor, dedicação, trabalho para a comunidade. Isso é importante. Prova está que até hoje fomos vítimas da diáspora e estamos vivos em plena floresta amazônica. Nós somos judeus. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת